Agora vamos lá. Vamos para o tema da palavra de hoje. O tema é esse: não tem jeito, semeou, vai colher. Diga assim: não tem jeito. Diga: não tem jeito, semeou, vai colher. Agora aponta o dedinho para alguém, para ele ou para ela, alguém que está perto de você. Aponta o dedinho para ele assim, para ela, aponta o dedo. Mas olha para ele assim, ó. Olha para falar assim para ele, para ela, fala assim: vaso, vaso. Presta atenção, hein? Presta atenção. Não tem jeito. Não tem jeito. Tu semeou, tu vai colher. Presta atenção. Vaso que tu semear, tu vai colher. Fala assim: presta atenção então. Ok? Amém? Aleluia? Amém. Tudo, esse foi o tema que Deus pôs no meu coração. Tudo que você semear, você vai colher. Então presta muita atenção. Isso aqui é muito certo, queridos. Deixa eu compartilhar com vocês. Infelizmente eu digo isso, muitas pessoas dentro das igrejas, não digo só aqui, dentro das igrejas, o que, queridos? Não entenderam, não compreenderam o tamanho do presente que elas receberam na cruz, que é a salvação. Infelizmente, volto a falar, dentro das igrejas, muitas pessoas não entenderam o presente que elas receberam na cruz, que é a salvação. A salvação, queridos. Por causa do pecado, nós estávamos condenados a passar a eternidade sendo atormentados na chama do inferno. Por causa do pecado, estávamos condenados. Só que na cruz, Jesus nos resgatou das garras de Satanás. Na cruz, Ele nos tirou da mão de Satanás. E o preço pelo resgate foi a sua morte na cruz, o seu sangue derramado na cruz. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fez tudo isso por mim e por vocês. Ele fez isso por nós, queridos. Mas infelizmente muitos não entenderam o presente que receberam. Muitos não entenderam o sacrifício que foi feito na cruz, por mim, por você e por nós. Muitos não têm valorizado o sacrifício da cruz. E quantas pessoas estão dentro das igrejas e querem viver uma vida dentro da igreja como se ainda estivesse no mundo? Quantas pessoas dentro das igrejas querem viver uma vida como se estivesse no mundo? E quando o líder, alguém diz assim: ouvir música mundana, ficar dançando e rebolando com as musiquinhas de TikTok, aquelas modinhas de mexer bumbum e fazer coisa lá, ficar pulando de braço em braço, beijando um aqui, beijando o outro aqui, catando ali, ficar pulando de braço em braço. Quando alguém diz: isso é pecado, isso é pecado, principalmente as dancinhas de TikTok, queridos, que vira febre nas escolas, em tantos lugares, pulando de boca em boca, de braço em braço, dentro da igreja estou falando. Aí, queridos, a pessoa que está na igreja, que deveria ser uma referência, um exemplo para o mundo lá fora. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja, não estou falando do mundo. Pessoas dentro da igreja que deveriam ser referência para aqueles que estão nas trevas, que estão perdidos, que deveriam ser luz. Sabe o que elas fazem? O que elas dizem? Quando ouve alguém dizer, o líder falar, alguma pessoa vai dizer: música mundana é pecado. Essas músicas que falam de traição, de sofrência, só ensina, inspira as pessoas o quê? A trair, a fazer coisa que entristece o coração de Deus. E a pessoa entra no seu carro, ao invés de pôr louvor, queridos, Deus habita na onde? No meio do quê? No meio do quê? Dos louvores. E a pessoa entra, põe músicas mundanas, traz demônio para o seu carro e quer que Deus abençoe ele, abençoe ela. Está na sua casa, aí põe músicas mundanas, traz demônio para a sua casa e quer que Deus habita lá.
quer que tem paz na casa dele, na casa dela, mas você traz demônio para sua casa. A modinha do TikTok, agora até os mais velhos estão fazendo rebolando, fazendo vidinho, tantas coisas. Aí fica com um aqui, fica com outro ali, beija ali, aí quer curtir, quer não sei o que. Isso é pecado. E quando o líder fala isso é pecado, triste é quando uma pessoa dentro da igreja, que deveria ser luz, deveria ser uma referência, ela fala, não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Não tem nada a ver. Deixa eu falar para você. Existe um espírito maligno, um demônio. O espírito do engano, um demônio, que o nome dele é nada a ver. Qual o nome dele? Como? Nada a ver, irmão, nada a ver, nada a ver. É um demônio. Um espírito maligno do engano, que tenta entrar na mente dos nossos jovens, das mulheres, dos homens de Deus. Quando é uma pessoa que está no mundo, você fala, ela não aceita, normal. Duro quando dentro da igreja alguém se levanta e conhecendo a palavra, fala, nada a ver. Nada a ver. Também não é assim. Esse demônio do engano, queridos, chamado nada a ver, infelizmente tem arrastado muito cristão para o mundo. Infelizmente, arrastado pessoas da igreja, que receberam o presente, receberam a salvação, receberam vida eterna, que iam morar no céu. Esse demônio do engano estão trazendo elas, arrastando da igreja para o mundo. Outros, olha como é que o diabo é sujo. Ele arrasta um, traz uns para o mundo. Outros ele não arrasta não, ele deixa dentro da igreja. Ele deixa dentro da igreja. Por quê? Para trazer confusão e engano na mente dos outros cristãos. Então alguns ele arranca da igreja, outros ele deixa. Aí a pessoa que é da igreja se converteu, um novo convertido, aí vê o outro tomando entendeu? Chapando, tomando, mas peraí, ouvindo música mundana, peraí, mas é o fulano, é o ciclano, é o irmão. Nada a ver, irmão, nada a ver, também não é assim. Então o diabo ele tira alguns, outros ele deixa dentro da igreja, para trazer confusão, engano na mente de muitas pessoas. Com a conversa, não tem nada a ver. Se você vê um cristão fazendo algo que entristece o coração de Deus, aí você vai falar para ele, filho, filha, isso está errado, isso é pecado, e ele ou ela insistir em dizer, nada a ver, irmão, nada a ver, nada a ver, pode ter certeza, o demônio do nada a ver já pegou ele está possesso, ela está possessa do espírito do engano, porque ela começa, não tem nada a ver. Ou seja, a pessoa está desviada dentro da igreja, desviado dentro da igreja. Satanás ele é astuto, ele não brinca de ser diabo, não brinca de ser demônio. Ele sabe que por você, por mim, por nós foi pago um alto preço, e você vai morar no céu, você vai passar a eternidade no céu, e ele não quer isso, porque ele perdeu a chance dele, ele não tem mais salvação, não tem jeito para ele. Então ele fala, eu não vou para o céu, eu vou arrastar um monte comigo para o inferno. Vou arrastar um monte. Mas presta atenção, queridos. Vamos ver o que diz Gálatas 6 ao 7. Gálatas 6, isso né? 6, 7. Não se deixe o quê? Enganar, é o demônio do nada a ver. Queridos, Deus falando para você, essa palavra é para você, para mim, para nós. Não se deixe enganar. Você tem o Espírito Santo, você foi cheia da presença de Deus. Não se deixe enganar. E ele fala mais, de Deus não se zomba. Ou seja, com Deus você não brinca. A pessoa conhece a verdade, a pessoa nasceu de novo, e ela insiste em fazer coisa errada, ela insiste ainda em fazer coisa errada dentro da igreja. De Deus não se zomba, com a cara de Deus não se brinca. A Bíblia está dizendo, pois o que o homem semear, isso também é o que? Colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o que? O que é que a nossa carne gosta, queridos? Bebidas, vícios, droga, maconha. Maconha, a nossa carne, quem é maconheiro sabe o que eu estou falando. Quem já foi, claro. Quem já foi cachaceiro sabe o que eu estou falando. Fumava pedra, cheirava, sabe. A nossa carne gosta disso.
dessas coisas, álcool, prostituição, fervo, tudo disso. A nossa carne, ela tem prazer nessas coisas. O Espírito que habita em nós, o Espírito Santo não. Ele é santo. Ele não habita num templo, numa casa suja, numa morada suja. Ele quer habitar num templo santo, porque Ele é santo. Ele nos santifica, Ele nos ajuda. Só que o diabo, ele trabalha na carne. Vamos continuar lá, ó. Quem semeia na sua carne, da carne colherá a destruição. Pessoas que andam na carne, fazendo a vontade da sua carne, ou seja, fazendo a vontade do diabo, no final vão se arrebentar, vão ser destruídas. Não brinca de ser cristão, não podemos brincar, queridos. Não brinca, vamos lá. Mas quem semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Não canse de andar em santidade. Não canse de buscar o Senhor, de vir aos cultos, de participar de um grupo familiar. Não se canse de vir num culto fé. Não se canse, não para, não desista. Porque nossa carne, ela não cansa de fazer coisa errada. Mas quando é para Deus, ela cansa. E temos que andar no Espírito, queridos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos. Senão o quê? Senão o quê? Desanimarmos. E você não pode desanimar, Cristo. Então aqui em Gálatas 6 o Senhor diz: o Senhor, Ele leva muito a sério. Com o Senhor, entenda isso, não existe o nada a ver. Não. Deus não faz vista grossa com o pecado. Deus não faz vista grossa com o pecado. O Senhor diz que não negocia, que não tem jeito. Tudo que o homem, o jovem, o adolescente fizer, eles vão colher. Seja bom ou ruim, tudo que você fizer, você vai colher. Não importa a sua idade. Tudo que você fizer, você vai colher em dobro. Seja bom ou ruim, e é você que decide. Todos que decidem fazer a vontade da carne, ou seja, tem coragem de dizer que não tem nada a ver. Pô, está fazendo um monte de coisa errada. Sabe que entristece o coração de Deus, e tu fala que não tem nada a ver. Você vai na onda do mundo, vai na modinha do mundo. Depois não reclama se for com o mundo para o inferno também. Deus nos deu a oportunidade. O Evangelho me alcançou, te alcançou. O Evangelho nos alcançou. Eu ia passar a eternidade no inferno, vocês também. E o Evangelho nos alcançou. A boa nova veio sobre mim. E nós temos que aprender a valorizar. Já aqueles que fazem a vontade de Deus, andam na palavra de Deus, irão colher uma vida próspera, abençoada. E no final vai ter a vida eterna, queridos. Nós não podemos brincar. Você não pode vir para a igreja apenas por vir. Olha aqui para mim. Você não pode brincar, cara. Você não pode ficar aqui de comédia aqui. É tudo ou nada. Ou é Deus ou é Deus. Não dá para brincar com a cara do Senhor. Não dá. Eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. Que adianta se você não for de Jesus? Não vira nada. É vida no altar, é vida com Deus. Nós temos que nos lançar no Senhor, queridos. Vamos ver o que diz aqui em Mateus 12, 43. É assim, ó. Presta atenção, isso aqui, essa palavra praticamente foi baseada nesse texto. Lógico que eu já li outros, Gálatas, mas aqui Deus falou muito forte. Eu vou te entregar uma palavra poderosa para você pensar e meditar, e não dar lugar para o diabo. Diz assim, ó: quando o espírito o quê? Imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Descanso. Qual que é o descanso? Onde ele quer descansar? Queridos, o espírito maligno, já falei, o espírito, ele é desencarnado, ele não tem um corpo. Então ele fica caçando um corpo para ele entrar, para ele fazer as desgraças dele, porque ele se alimenta de desgraça da vida dos outros. Esse é o alimento de Satanás. E ele não acha, aí diz que, como não o encontra, vamos lá, olha o que diz aqui, ó. Ele diz, olha o que ele fala: voltarei para a casa de onde saí. Chegando a encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Olha lá. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos do quê? 7 espíritos do que, igreja? Piores do que ele. Do que quem? Do que ele, é isso, presta atenção.
e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Queridos, quantas pessoas estão dando ouvido ao demônio do engano, o nada a ver, estão se desviando e voltando para o mundo. Tem pessoas que você vê, ela sai da igreja, ela se desvia, e sabe o que ela faz? Ela tira fotinha em festas, ela vai para festa, ela vai para balada, ela ri, ela brinca. Fazem o que? Fotinhas e vídeos, bebendo, fumando, cheirando, fumando os negocinhos, sensualizando, fazendo caras e bocas. Pessoas que estavam dentro da igreja, conhecem a palavra do Senhor, conhecem Deus, sabe que existe o céu e existe o inferno, mas elas dão lugar para o diabo, ao espírito do engano, e elas se afastam, e vão para as baladas, vão curtir. E quando você vê as redes sociais delas, parece que foi a melhor coisa que elas fizeram. Parece que foi a melhor coisa, foi se desviar do Senhor. A melhor coisa foi sair da igreja. Parece que agora sim eles são felizes, estão vivendo, estão curtindo a vida. E quando as pessoas veem a foto delas, os vídeos, parece que elas fizeram a melhor escolha. Queridos, na verdade, no início, essas pessoas, isso aqui é forte que eu vou falar, no início, essas pessoas que se desviam e ficam postando fotinha, tomando, fumando maconha, cheirando o que for, catando as minas, fervendo com os meninos, caras e bocas, sensualizando. No começo, é mil maravilhas. Na verdade, no início, presta atenção, o que acontece? Essas pessoas viram garotos e garotas propaganda do inferno. Vem pra cá que é melhor. Você está perdendo seu tempo, você é muito jovem para estar na igreja. Para com essa conversa de ir para grupo familiar, jovem, para assumir líder, ser líder jovem. Para com isso. Vem para cá, aqui é gostoso, aqui você curte a vida. Lá o pastor não deixa nada, o apóstolo fica só pegando no pé. Agora está mandando até ler livro, leitura da Bíblia diária naquela igreja. Agora, todo dia tem que ler Bíblia, todo dia tem que ler livro. Não pode nada. Cris, aqui na CA Church nós podemos tudo, mas nem tudo. Paulo disse: eu posso todas as coisas. Temos a liberdade, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é para fazer. Eu posso, você pode, eu tenho liberdade, você tem liberdade, mas nem tudo nos convém. Então, essas pessoas que se desviam, saem pondo fotinho, pai que faz carinha, biquinho, linguinha, e música e somzão mundano, viram garotos e garota propaganda do inferno. Satanás usa a vida desses desviados, que aparentemente são felizes, que agora estão curtindo a vida, para entrar na mente de outros cristãos fracos, para também trazê-los para o mundo. O que é um cristão fraco? É aquele que não lê Bíblia. O que é um cristão fraco? Não lê livro, não jejua, não ora. Você fala: esse é o livro, qual foi a leitura? Nós lançamos uma visão aqui na igreja. Nós temos grupos de WhatsApp, onde é liderança, o pessoal tudo, e temos cobrado todos os dias, até 11h30 da noite. Coloque a leitura da Bíblia e a leitura do livro. Para que isso? Para fazer a igreja forte. Crente que não lê Bíblia é crente fraco. Crente que não lê livro é crente fraco. Aí corre atrás de revelação, aí revelação, vai revelação, aí quer correr atrás de revelação, querendo ouvir o que quer ouvir, mas não quer pagar preço. É fácil. A irmã que revela, canta lá, ela vai para você, ela põe a mão, ela te entrega o mistério. O mistério é você que não vai ler a Bíblia não, para você ver. O mistério que não é mistério nenhum. Você quer ouvir tudo assim, revelação, e pagar preço nada, quer andar de braço aberto no pecado, não quer fazer nada. E nós temos que colocar líder que não lê Bíblia, líder que não lê livro, discípulos que não lê livro, não lê Bíblia, são fracos. E o diabo sabe disso. Então ele pega esses desviados que tem coragem de sair da presença de Deus e posta vídeo, foto bebendo, fumando bagulho, com a mina ali, com o cara aqui, e seminua. Olha, você vê garoto e garota propaganda do inferno, para tirar pessoas da igreja e falar: você está perdendo a sua vida, você é muito jovem, sai da igreja. A igreja é para velho, a igreja é para todos que tem
um coração aberto para o Senhor Jesus. A igreja é lugar de todos, crianças, adolescentes, jovens. A igreja é lugar de todos. O mundo aí fora já está na mão do maligno. E se você insistir em ficar lá, ele vai te arrebentar. O mundo não tem misericórdia, queridos. Então ele usa esses desviados, queridos, para entrar na mente dos crentes fracos e trazer eles para o mundo. Só que na verdade, essa vida de alegria passageira, olha aqui, isso é muito forte. Essa vida de fotinho, de riso e alegria e tal, é passageira, é questão de tempo. A vida do desviado, olha aqui, é questão de tempo. O diabo deixa de fazer uma promoção, uma propaganda para trazer mais alguns crentes fracos. Mas no final, é questão de tempo, não demora muito. A vida do desviado se torna um inferno. Todo desviado, a sua vida é uma desgraça. Todo desviado, com o tempo, a sua vida é uma miséria. Todo desviado, com o tempo, a sua vida se torna um inferno. E não sou eu que estou falando, não sou eu que estou afirmando, é a palavra de Deus que afirma. Nós lemos aqui Mateus 12, 43 a 45, que o espírito maligno que estava na vida da pessoa, antes dela se tornar um cristão, Cristo, olha aqui, antes de você vir para a igreja, de você entregar sua vida para Jesus, você crendo ou não, tinha um demônio que agia na sua vida. Se você acha que a sua vida era ruim, era um inferno, antes de aceitar Jesus, antes de vir para a igreja, era só um demônio, viu? Era só um cão que estava dando pau em você, ó, te arrepiando no cacete, te batendo. Você vê, com 14 anos, queridos, eu tive quase um coma alcoólico. Com 14 anos eu comecei a fumar um baseadinho. Com 18, 19 estava o Satanás. Com 17 já liderava uma gangue de 200 jovens aproximadamente no Jussara. Cara bravo, nervoso. Lembra até hoje, antigamente era camburão, era 7-3, até naquele lá eu já andei, cara, vem cá, passando vergonha, o diabo humilha a gente, é assim. Até de camburão, seu apóstolo no passado já andou. Uma vida de miséria, de violência. Fiquei um ano ameaçado de morte. Não podia sair do bairro, um cara infeliz, um cara triste. Ele tinha uma vida sentimental arrebentada, não era feliz na vida sentimental, não prosperava. Por isso eu tinha muito ódio, muita raiva. Por que eu estou falando isso? Era só um demônio. Era só um demônio que fez tudo isso na minha vida. Um demônio. E a Bíblia fala que esse demônio, ele sai. Quando você vem para Jesus, você aceita Jesus, ele saiu da sua vida. Aí como ele é o Espírito, ele caça corpo para entrar, ele quer fazer morada. Aí no encontro que nós lemos, ele fala assim: vou voltar para visitar a minha velha casa, vou ver como está. Então ele volta para ver. E quando ele volta, ele vê a casa ali cheia do fogo do Espírito Santo. Ele fala: eu não posso. Ele vaza, misericórdia. Até clama o Senhor. Ele sai fora, ele não quer entrar, ele some da pessoa. Mas quando ele vem, olha para a pessoa: vem cá, Lazarento, você veio para a igreja naquela época lá, só Lazarento. E eu tomei fogo, e os crentes lá: queima Jesus, queima Jesus, queima. E eu fui queimado, fogo em mim, saí da sua vida. Agora você deu brecha, você está buscando coisas minhas de novo? Presta atenção. O ódio do inferno contra a pessoa é muito. O diabo, olha aqui, o diabo te odeia. O diabo não te suporta. Você vindo aqui, você queima ele. Aqui tem fogo no altar, e o fogo desce para toda a igreja. Então ele não suporta você. Mas diz a Bíblia que ele vai para lugares áridos, fica aí no ar voando, zanzando aí, caçando. Depois ele fala: vou ver como está a minha velha casa. Ele acha que você é morada dele. E se tiver fogo, ele sai fora. Se tiver bagunçado, tomando um negocinho escondido, entendeu? Um TikTok, uma pornografia assim lá na internet, entendeu? Você xingando, palavrão, música mundana. Ele fala: epa, o miserável voltou. A miserável voltou. Tá fumando bagulhozinho, maconha. Maconha voltou, maconheiro voltou. O maconheiro voltou, vou pegar ele agora. A pessoa fumava só maconha. A hora que veio um 7 espírito pior que isso. Meu Deus. É só pela misericórdia. A pessoa que fumava só maconha, eu falo, depois que ela aceitou Jesus, se batizou, foi liberta do vício. Depois você fala: puxa, aquela pessoa não era uma bênção na igreja?
Não era um líder que era usado por Deus. Olha quantas vezes no altar colocava a mão, soprava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, ele caía tremendo no chão e sapateava. Não é aquele vaso. Está fumando maconha, voltou para as baladas. Muitos ficam decepcionados. Puxa, mas como era um homem cheio de Deus, era um pastor, era uma pastora, bispo, apóstolo, que for. Cristo, o diabo não brinca de ser diabo, pode ser quem for, ele passa o trator mesmo. Aí a pessoa fumava só maconha quando veio para a igreja. Quando sai da igreja, começa a fumar pedra. E entrou no crack, irmão, já era, hein? Só o sangue do cordeiro, hein? Não tem como, Cristo, uma pessoa que desvia, um desviado do caminho do Senhor, o fim dela é triste. O fim dele é triste. A Bíblia que fala, se um demônio que estava em nossas vidas no passado já fez tanta desgraça, não sei como foi a sua vida, eu sei como foi a minha, era um só, hein? Bicho atacou terror. Já passou 30 anos que eu estou na presença, faz 30 anos. Você chega no Jussara hoje, você fala, você conhece o apóstolo Renato? O povo fala, não. Você conhece o pastor Renato? Não. Você conhece o Renatinho? Não. Você conhece o Aranha? Conheço. O Aranha? Aquele que era chefe de gangue? Já passou quase 30 anos. Você vê um demônio que ele fez na minha vida, a fama péssima que ficou. Só que a Bíblia está dizendo que esse demônio agora vem e traz 7 espíritos pior do que ele. 7. Queridos, presta atenção. Se a vida do desviado não virar uma desgraça, não virar uma miséria, se não ficar assim arrastando no chão, como um mendigo, o que for, uma vida de desgraça, se a vida do desviado não ficar assim, a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia fala que vai vir 7 espíritos pior. Como a Bíblia não mente, de fato, todo desviado é questão de tempo, a sua vida vira uma desgraça. Então, não se desvia. Talvez está aqui hoje, você está desviado, se reconcilia com o Senhor, volta para o Senhor, assume compromisso, renuncia às coisas da carne, a obra da carne, e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, queridos. O que eu estou falando é muito sério. Nós temos um exemplo aqui, queridos. A história do filho pródigo. Enquanto ele estava na casa do pai, olha aqui, isso aqui é muito forte, olha aqui para mim. A história dele é um exemplo. Enquanto ele estava na casa do pai, na presença do papai, na casa do pai, na presença do pai, não lhe faltava nada. Ele tinha um bom nome, era respeitado, era querido, era amado. Mas houve um dia que esse filho, por isso fala filho pródigo, ou seja, filho ingrato. Todo filho pródigo é um filho ingrato. Ele disse o quê? Eu vou sair, eu preciso. O espírito do engano pegou ele, queridos. O espírito do engano pegou ele, e ele começou a desonrar o pai. Decidiu que não ia ficar mais na casa do pai, e ele se afastou da presença do pai. Queridos, no início ele também virou, você pode ler a história do filho pródigo, você pode ler a história dele. No início ele virou também um garoto propaganda do inferno. Aí ele bebia, curtia, e maconha, e mulherada, balada, ele catava e fervia. A Bíblia relata como era a vida dele, e foi curtindo. Aí veio os 7 espíritos pior. Ele perdeu tudo, ele quebrou, ele faliu. E quando ele perdeu tudo, os amigos sumiram. Ele não era mais respeitado, não era querido. Na casa do pai ele tinha reconhecimento, tinha proteção, tinha amor, não lhe faltava nada. Mas ele quis curtir a vida, crente desviado. E ele foi tão humilhado. Você conhece a história dele? Sabe qual foi o final dele? Ele foi para onde, queridos? Ele foi parar no chiqueiro. Ele se tornou um mendigo. O cara andava maltrapilho. Fala, cara, mas aquele menino lá, aquele moço, filho do fazendeiro, aquele cara, é o fulano, caraca, mas como é que chegou a esse ponto? Como é que o cara vira um mendigo, tudo detonado? Saiu da presença do pai, chapando, fumando, fervo. Aí contava a história dele. Agora,
acabou tudo, os amigos acabou tudo. E ninguém dava um serviço, ninguém estendia as mãos para ele. E quando ele chegava perto, fedendo, cheirando mal, sai fora, ó o mendigo, sai fora. Porque 7 espíritos pior. Ele arrumou um serviço, sabe na onde, queridos? Cuidar de porcos. É o final de todo desviado, está entendendo o mistério? Lugar de humilhação, vai comer lavagem. Ele queria comer as bolotas dos porcos. E um dia, só que o fim desse cara só não foi pior, não foi mais triste, porque ele quebrou ou jogou o orgulho fora. Ele jogou fora, lançou fora o orgulho. Olha o que ele disse: na casa do meu pai não me faltava nada. Ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Só me recebe na sua casa como empregado. Porque fala assim: cara, na casa do meu pai não deixa que nenhum empregado coma lavagem. Lá ninguém passa fome. Na casa do meu pai tem tudo o que os funcionários precisam. São bem cuidados, são bem tratados. Eu era filho. Eu vou voltar a falar: pequei contra o Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Então ele voltou, e quando ele voltou para a casa do pai, arrependido, ou seja, ele se converteu, voltou para o caminho, voltou para casa, o pai recebeu, pôs anel no dedo dele, sandália nos seus pés, trocou as vestes e fez um churrasco. Ou seja, teve festa no céu. Você não pode trilhar o caminho, queridos, da desobediência. Você não pode deixar o diabo te enganar e mostrar lá que lá fora é melhor, que o mundo tem mais. Mentira, mentira. Quem está lá está sofrendo. Quem está lá está ansiando para que a igreja de Cristo se levante e comece a testemunhar, comece a falar, comece a pregar. As pessoas estão precisando de Deus, de Deus, de Deus, porque o mundo já está na mão do diabo, do maligno. Esse espírito de engano, queridos, ele tenta entrar na mente dos cristãos para tirar eles do caminho. Igual, exemplo, nós temos o ar condicionado, compramos o ar pela fé. Você pensa que ele não vai querer trabalhar para você falar: aí você vai ajudar o ar? Você não tem condição. Você é pobre, você está precisando de ajuda. A Bíblia fala: dai e ser-vos-á, dai e ser-vos-á dado. Quando você abençoa, o mais abençoado é você. Os céus se abrem em seu favor. Mas o diabo fala: não deixa, lá tem muita gente que tem condição, você vai dar. Então o diabo, ele rouba a prosperidade de algumas pessoas por falta de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou assumir um compromisso de parcela mensal, Cris. Quando a pessoa é sensível à voz do Espírito Santo, não tem como ela não prosperar. Esse mês estamos fazendo um sorteio de talões no nosso grupo familiar. A partir do mês que vem nós vamos sortear uma moto. Porque o irmão chegou e falou assim: apóstolo, Deus falou comigo, essa é a minha oferta. Aqui está a moto, vamos sortear. E eu creio que essa moto, vamos levantar 2 parcelas do ar-condicionado. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor, Cris. E eu não pedi nada para ele, nós não pedimos nada para eles. Mas eles foram sensíveis à voz do Espírito. E não tem como esse casal não prosperar. Não tem como eles não romperem, não conquistar. Porque ninguém supera Deus, não dá. Hoje nós vamos consagrar agora a primícia e os nossos dízimos. O diabo fala: você vai devolver o dízimo. Que é isso? Não, você está precisando. Você está cheio de conta. Não sobrou. Como é que você vai dar dízimo se não sobra? Você entendeu o que ele fala na mente, o cão? O espírito de engano? Não sobrou, como é que você vai dar? Mas quem disse que o dízimo é sobra? É a primeira parte. O Senhor fala assim: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Ele fala assim, e depois faz prova, Deus falando, faz prova de mim. E você traz a 10ª parte, fica 90 na sua mão, mas com esses 90, faz prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu sobre a sua vida e derramar bênçãos tamanhas que você não vai ter onde guardar. Vou te abençoar demais. Só que tem pessoas que conseguem dar ouvido ao diabo, e todo mês ela fala: esse mês eu vou devolver o que é de Deus. Chega na hora de devolver, não sobrou. Queridos, não dê ouvido a Satanás. Não faça a vontade dele. Cumpra os princípios, que Deus irá cumprir a promessa na sua vida.
Quantas pessoas estão há meses e meses sem devolver o que é de Deus, ou seja, tocando no que é de Deus, e a palavra fala: com maldição sois amaldiçoados. Não sou eu, é Bíblia, é um espírito de engano. E Deus não precisa de dinheiro, Ele é Deus, dono do ouro e da prata. Porque Ele pede, apóstolo? Para ver onde está o meu e o seu coração. Só isso. Vê se você tem. Ele pediu para Abraão. O que ele pediu para Abraão? Qual foi a oferta que ele pediu para Abraão? O seu filho. Uma oferta de sacrifício. E quando ele chegou com a oferta para entregar no altar, você sabe, no Monte Moriá, ó, queria sacrificar o menino, o Senhor falou: para, não precisa. Hoje eu vi que seu coração é meu. Hoje eu vi que seu coração é meu. Não precisa, filho, a sua confiança é em mim. Aí ele proveu o cordeiro para o sacrifício. E Abraão se tornou pai de nações, um homem muito rico, próspero, e toda a sua descendência, não só ele, os filhos dele e os filhos dos filhos foram abençoados. Você que é pai, você que é mãe, quer que seus filhos sejam abençoados? Quer, apóstolo? Cumpra os princípios. Cumpra os princípios. Cumpra os princípios. Você quer ter saúde? Tem pessoas que criam, infelizmente. Como que Deus pode abençoar, curar, libertar, restaurar alguém que não cumpre os princípios? Alguém que não se alegra em cuidar da casa do Eterno, em ajudar. Pessoa que seu coração está ali, não quer praticar a palavra. Lembrando que ninguém é obrigado, aqui nós não obrigamos ninguém. Nós somos livres. Nós já vamos agora consagrar o Senhor. Todo mês, durante o mês, os obreiros passam recolhendo. Só não cuida da primícia que eu peço que não. Porque eu faço questão que você saia do seu lugar e venha para o altar. Venha para o altar colocar sua primícia, sua oferta, seu dízimo aqui no altar. Porque eu aprendi, quando você coloca no altar, você oferta no altar, o altar te devolve em porção dobrada. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? O que você anseia de Deus? Apóstolo, isso. Vem para o altar, faz a sua parte. Eu sei que Deus está falando, vai falar no coração de algumas pessoas em relação ao ar, em relação a ajudar essa obra. Eu sei que tem pessoas, queridos, aqui na igreja, que não vão ser líder de GF, grupo familiar, não vão ser obreiros, não vão ser intercessores, não vão trabalhar na mídia, talvez não vão trabalhar no altar. Eu creio que algumas pessoas serão levantadas para ser os mantenedores dessa obra. Pessoas que Deus vai pôr muita riqueza, vai pôr muito dinheiro, vai prosperar muita vida deles, para que eles possam suprir a necessidade da sua obra, da sua casa. Eu creio. Eu sou uma delas. Quem é a outra que vai ser levantado? Deus vai te levantar, recebe essa palavra. Vai pôr riqueza nas suas mãos, queridos, porque o reino precisa. Muitos vão ser ofertantes, vão ser líderes, participar de tudo. Outros não. O ministério é semear, é doar, e Deus vai dar graça.